O T-Care Physio é um equipamento de T-Carterapia com controle totalmente digital, desenvolvido para a reabilitação de disfunções osteomioarticulares, por meio da diatermia profunda. Ele permite o uso de aplicadores capacitivos, resistivos, placas dispersivas e a técnica hands-free, além do exclusivo aplicador de liberação miofacial, adaptando-se a diferentes objetivos terapêuticos e regiões do corpo. Apresenta design revolucionário que alia beleza, praticidade na operação e portabilidade, além de possuir como característica um display touchscreen de 5 polegadas com controle total das funções e um menu interativo com animações para uma melhor visualização. Aplicadores de T-Carterapia com possibilidade de utilização de 2 modelos de ponteiras, resistivas e capacitivas, e especialmente desenvolvido para o encaixe perfeito das mãos. Revolucionária técnica hands-free, através do tratamento utilizando as pulseiras. Exclusivo aplicador de liberação miofacial, indicado para potencializar o tratamento de tensões, restrições faciais e dores musculoesqueléticas, unindo o efeito mecânico da liberação manual ao efeito biofísico da T-Carterapia. Protocolos HTM e exclusiva calculadora dose. Modo multifrequencial com variação automática da frequência de 0.6, 1.2 ou 2.4 MHz a cada 5 segundos. A T-Carterapia, também denominada transferência elétrica capacitiva resistiva, é uma técnica de diatermia por contato que utiliza correntes alternadas de alta frequência para interagir com os tecidos biológicos. Os equipamentos de T-Carterapia utilizam uma corrente elétrica alternada de alta frequência de 0.6, 1.2 ou 2.4 MHz, que aplicada através dos seus eletrodos capacitivos ou resistivos, gera aquecimento sobre o tecido alvo. As diatermias trabalham com energia eletromagnética de alta frequência, regularmente utilizando frequências em emissão em MHz, isto é, com milhões de ciclos de onda eletromagnética por segundo, utilizada com o objetivo de promover o calor e elevar a temperatura tecidual, e permite ainda produzir efeitos não térmicos. Analgesia, auxiliar ao tratamento de aumento do fluxo sanguíneo local, auxiliar ao tratamento de diminuição de fadiga muscular, auxiliar ao tratamento de recuperação muscular pós-treino, auxiliar ao tratamento de relaxamento muscular. Agora que você já aprendeu os conceitos de T-Carterapia, chegou a hora de você aprender a montar o seu T-Care Physio. Para isso, primeiramente a gente vai começar fixando os suportes na lateral do equipamento, sempre com ele voltado para lateral. Primeiro a gente conecta e aí você vai usar os próprios pininhos que acompanham o equipamento para você fixar. E você vai fazer esse mesmo passo do outro lado. A gente repete o mesmo passo, lembrando sempre de deixar nessa posição. Feito isso, a gente precisa agora conectar o cabo na parte posterior do equipamento. Lembrando que o equipamento ele é bivolt, automático, 110 e 220. Eu conecto então o cabo nessa parte aqui de baixo do equipamento, lembrando sempre de alinhar. E agora eu posso conectar na tomada com tensão compatível. Depois disso, você vai encontrar um botão de liga e desliga aqui em cima da onde você encaixa a tomada. E é só você apertar que o seu equipamento já vai ligar. Agora a gente precisa conectar os aplicadores. Aqui no caso eu estou usando o aplicador de T-Carterapia, mas você vai conectar o aplicador que você escolher aí para sua terapia. Lembrando que o aplicador ele tem um guia e esse guia você vai alinhar na hora de fazer a conexão. Encaixei, ele vai fazer um clique e o equipamento vai reconhecer o aplicador que foi conectado. No caso, eu vou usar os 2 aplicadores de T-Carterapia, então eu vou conectar o segundo. Os 2 aplicadores foram conectados e o equipamento reconheceu os 2 aplicadores. Para desconectar os aplicadores também é muito fácil. E aí vocês vão puxar o cabinho e só retirar o aplicador. Fazer a mesma coisa com outro aplicador, puxei a parte cinza,
e o aplicador sai. Bem fácil. Lembrando que esse conector, ele não deve ser girado. Você sempre vai puxar esse conector. E você também nunca deve puxar o aplicador pelo cabo, porque senão isso pode gerar aí uma quebra do seu equipamento. Depois que o seu equipamento for ligado, você pode vir aqui até a aba Info e escanear esse QR Code, onde você vai ter acesso a todas as informações do equipamento. Do outro lado, no canto inferior esquerdo, você vai encontrar também a aba de configurações, onde você consegue desabilitar ou habilitar o som do equipamento, a parte de assistência técnica, e você também consegue mudar o idioma do seu equipamento, se assim for necessário. Indicações de uso dos aplicadores, ponteiras e acessórios. Ponteiras capacitivas e resistivas de 30 mm, indicadas para tratamentos de reabilitação como dor cervical, patologias articulares de punho e tornozelo, entre outros. Ponteiras capacitivas e resistivas de 50 mm, indicadas para tratamentos de reabilitação como drenagem linfática, lombalgia, estiramento muscular e dor escapular. Ponteiras capacitivas e resistivas de 70 mm, indicadas para tratamentos de reabilitação como pós-operatório coxo-femoral e estiramento de grandes músculos. Pulseiras para técnica dinâmica hands-free, indicada para tratamentos de reabilitação como drenagem facial e corporal, patologias articulares, relaxamento muscular e manipulações. As pulseiras da técnica hands-free devem ser utilizadas juntamente com a placa dispersiva para aplicação. Aplicador de liberação miofacial, indicado para potencializar o tratamento de tensões, restrições faciais e dores musculoesqueléticas, unindo o efeito mecânico da liberação manual ao efeito biofísico da tecarterapia. Placas dispersivas grande e média, utilizadas como eletrodo dispersivo em conjunto com aplicadores, indicadas para tratamentos de reabilitação para pós-operatórios como coadjuvante em terapias manuais. Nota: se o terapeuta optar por utilizar uma única ponteira, seja ela capacitiva ou resistiva, independente do seu tamanho, deverá utilizar obrigatoriamente uma placa dispersiva. Para iniciar a terapia, é muito importante que o seu paciente retire todo tipo de adereço, como brincos, pulseiras e relógios, e é muito importante que você, profissional, também retire todos esses acessórios. Feito isso, você vai pedir para o seu paciente deitar confortavelmente para você conseguir fazer a sua terapia. Agora, você pode fazer a higienização da área onde você vai fazer a aplicação com álcool 70% ou clorexidina alcoólica. É muito importante que você espere o álcool ou a clorexidina secar 100% para começar a fazer a aplicação. Feito isso, chegou a hora de você conectar as ponteiras escolhidas no seu aplicador de tecarterapia. Eu vou utilizar, então, as ponteiras de 50 mm capacitivas para realizar a técnica. Para fazer isso, você vai rosquear a ponteira desejada no aplicador em sentido horário. E para fazer a desconexão também é muito fácil. É só você girar no sentido anti-horário que você consegue retirar a sua ponteira. Eu repito o mesmo passo do outro lado. Depois que você conectou o aplicador desejado, você precisa utilizar então um creme de tecarterapia específico para fazer a terapia. O equipamento ele já acompanha esse creme de tecarterapia, então a gente vai utilizar esse mesmo creme para fazer a aplicação. Você não precisa colocar uma quantidade muito grande de creme, mas é importante que toda a área que você for fazer a aplicação esteja coberta com o creme e também para facilitar o deslizamento dos aplicadores. Agora a gente já pode configurar os parâmetros aqui no equipamento. Para isso, eu vou vir em iniciar, vou selecionar os protocolos HTM Physio e eu vou selecionar a parte do corpo que eu vou fazer a terapia. No caso, para eu girar o bonequinho, é só eu apertar essa setinha, que ele já me dá todas as áreas aqui de posterior. No caso da Mari, da nossa modelo, a gente vai fazer uma aplicação em posterior de coxa. O equipamento ele já tem vários protocolos pré-definidos. Eu posso escolher qualquer um deles que se encaixe melhor com o meu tratamento, mas eu também consigo colocar operação manual e colocar todos os parâmetros do zero no meu equipamento. O que você vai precisar configurar no seu equipamento, primeiramente, é o tempo, depois a intensidade, o quão rápido esse calor vai ser entregue ali no tecido que você está fazendo a aplicação,
a frequência, que pode ser de 0.6, 1.2 ou 2.4. Lembrando que você também pode usar o modo multifrequencial, onde a gente tem a variação dessas 3 frequências a cada 5 segundos. E por fim, o modo de emissão, seja ele contínuo ou pulsado. Depois que eu selecionei os meus parâmetros, eu posso vir em iniciar. E aí eu já começo a fazer a aplicação. Para fazer a aplicação, você pode segurar os aplicadores dessa maneira, ou você pode encaixar os aplicadores no meio dos dedos e também associar com o deslizamento das mãos. Feito isso, é importante que você nunca retire o aplicador da pele do paciente e sempre pergunte para ele qual a sensação ele está sentindo. Tranquilo, Mari? Qualquer coisa, se estiver muito quente, você avisa, tá? Para fazer a aplicação, é muito importante que você determine a área de tratamento. Essa área precisa ser equivalente de 3 a 4 ponteiras, para a gente não ter uma entrega de energia muito concentrada ou até dispersar essa energia e não concentrar calor. Ao final da terapia, é só você retirar o creme aplicado e o seu paciente já está liberado. Agora você vai aprender a fazer a aplicação, então, utilizando as ponteiras resistíveis. É praticamente a mesma coisa que as capacitivas, mas a gente sabe que a profundidade agora mudou. Para fazer a conexão em sentido horário e para fazer a desconexão em sentido anti-horário. Depois que você conectou as duas ponteiras, a gente já pode escolher o protocolo aqui no equipamento, de acordo com o objetivo terapêutico. A gente precisa também utilizar o creme próprio para tecarterapia também nessa aplicação. Lembrando que a quantidade de gel ela tem que ser necessária para cobrir toda a região que você vai fazer a aplicação e também suficiente para o aplicador deslizar. Feito isso, posso conectar as ponteiras e dar o iniciar aqui no meu equipamento. Para fazer a aplicação, então, utilizando somente uma ponteira, seja ela capacitiva ou resistiva, a gente precisa obrigatoriamente utilizar a placa dispersiva. Para isso, com o seu aplicador de tecarterapia já conectado no equipamento, você deve conectar, então, o cabo da placa dispersiva na segunda saída aqui do seu equipamento. Depois disso, a gente precisa abrir essa parte do meu conector e conectar na placa. Empurro até o final e depois eu travo utilizando a travinha. Antes de posicionar então a placa dispersiva na região onde você vai fazer a aplicação no seu paciente, é importante que você passe uma fina camada de creme de tecarterapia na placa dispersiva. O creme ele deve cobrir toda a região do corpo do paciente que ficar em contato com a placa. O posicionamento da placa fica a critério do profissional, podendo ser utilizada de maneira contraplanar, que é o caso que eu vou mostrar para vocês, mas também pode ser utilizada de maneira coplanar, onde o aplicador e a placa se encontram no mesmo plano. Depois disso, eu também preciso passar uma fina camada de creme na área onde eu vou fazer a aplicação. Agora, no seu equipamento, você precisa selecionar os parâmetros desejados. Lembrando que eu preciso ajustar o tempo, a intensidade, a frequência e o modo de emissão no equipamento. Eu também posso utilizar os protocolos pré-programados que já acompanham o equipamento TeCare HTM Physio. Depois que eu selecionei os parâmetros, eu posso posicionar o aplicador na área onde eu vou fazer a aplicação e iniciar a terapia. Ao término do tempo, o equipamento vai emitir um sinal sonoro e vai interromper a aplicação automaticamente. Para a aplicação utilizando as pulseiras da técnica Hands Free, nós precisamos primeiramente também utilizar a placa dispersiva. Para isso, nós vamos conectar o cabo da placa dispersiva também no equipamento.
Feito isso, eu vou abrir e vou conectar o meu aplicador na placa dispersiva, empurrando o aplicador até o final. Depois disso, eu travo. Meu aplicador já está pronto. O segundo passo é conectar o cabo da técnica hands-free no seu equipamento. Depois disso, você vai selecionar se você vai utilizar somente uma pulseira e, se esse for o caso, você vai conectar as duas saídas do cabo da pulseira em uma única pulseira, utilizando essas duas saídas. Para conectar, você encaixa e aperta até ouvir um clique. Se o intuito não for utilizar uma única pulseira e sim utilizar as duas, basta você retirar então um aplicador e conectá-lo então na segunda pulseira. Para realizar a técnica utilizando somente uma pulseira, você vai utilizar então somente um braço para fazer a aplicação. Em áreas menores, essa é a técnica mais indicada. Quando você utiliza então as duas pulseiras, é bem interessante quando a gente faz esse tipo de aplicação em grupos musculares que são maiores. Depois que você conectou então as suas pulseiras e também a placa dispersiva, você precisa passar também o creme na placa dispersiva e também aonde você vai colocar as pulseiras aqui na região do braço. Para isso, eu também vou passar uma fina camada de creme na minha placa dispersiva, basicamente aonde o membro do meu paciente vai ficar em contato com a placa. Depois disso, eu também preciso passar uma fina camada de creme na área do profissional, né, no caso aqui do meu braço, aonde eu vou colocar a pulseira em contato. Não precisa ser muito creme, porém ele precisa cobrir toda a área de contato das pulseiras. Para colocar as pulseiras, é importante que você coloque em um posicionamento que não atrapalhe a movimentação da sua mão. Depois disso, pulseiras colocadas, coloco a placa dispersiva próximo à área de tratamento e também na região onde eu vou fazer a aplicação. Depois de posicionado, é só você vir aqui no seu TeeCare Physio, selecionar os protocolos desejados ou colocar os parâmetros de acordo com as suas necessidades. Depois disso, eu posso começar já a minha terapia, sempre se atentando aos feedbacks do meu paciente. E lembrando que se eu concentro a aplicação em uma distância um pouco menor, eu tenho um aquecimento um pouco mais rápido. E se eu aumento a área de contato, eu disperso um pouco mais energia. A sensação do paciente e também do terapeuta nessa aplicação é um leve aquecimento. Essa técnica é bem interessante em tirar do modo contínuo e deixar o equipamento com efeito atérmico. Nessa técnica, iremos aprender como utilizar então o aplicador de liberação miofacial, aplicador exclusivo da HTM. Lembrando que este é um acessório opcional. Caso você deseje adquiri-lo, basta comprar separadamente. Para fazer a conexão, basta colocar o aplicador na saída do equipamento de tecarterapia. Aqui a gente também vai precisar utilizar a placa dispersiva, onde a gente vai conectar então na segunda saída do equipamento. Depois de conectar o cabo, precisamos então conectá-lo na placa dispersiva, empurrando até o final e depois encaixando até ouvir um clique. Para essa aplicação, também é necessário colocar o creme próprio para tecarterapia na placa dispersiva, aonde o membro do meu paciente ficará em contato com a placa. Posicione a placa dispersiva, posicionando contraplanar ou coplanar a aplicação. Eu também preciso colocar o creme próprio para tecarterapia na área onde eu vou fazer a aplicação com o aplicador de liberação miofacial. Feito isso, eu seleciono os parâmetros no meu equipamento, sendo tempo, intensidade, frequência e o modo de emissão, no modo contínuo, onde eu tenho mais aquecimento, ou utilizando o modo pulsado, onde eu diminuo o efeito térmico. Posteriormente, eu só preciso apertar o botão iniciar e começar a fazer a aplicação utilizando o meu aplicador de liberação miofacial. Nessa técnica, eu uno o benefício da liberação miofacial juntamente com o aquecimento da tecarterapia.
Para a higienização das ponteiras capacitivas, resistivas, placa dispersiva e pulseiras de técnica hands-free, é necessário lavar em água corrente utilizando sabão neutro. Já para o aplicador de liberação miofacial, faz-se necessário o uso de um pano umedecido em álcool 70% ou clorexidina alcoólica a 0,5%. Nós da HTM Eletrônica trabalhamos com o propósito de desenvolver soluções inovadoras para o bem-estar com visão humanizada, inspirando pessoas a alcançar sonhos e prosperarem.